tudo bem com você? Espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem e para concurso público. Em primeiro lugar, lógico, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de preparar esse vídeo para você, certo? Em segundo, agradeço a você que está me prestigiando no YouTube, tá? Que está me seguindo no Instagram, tá? A ferramenta nova que eu comecei a utilizar, certo? Obrigado desde já a você que está inscrito no meu canal. Aproveito, certo? Você que ainda não se inscreveu, peço, inscreva-se, ativa o sininho aí, tá? Que eu estarei lhe ajudando, como sempre, no Enem ou concurso público. Então, nesse vídeo de hoje, eu preparei para você temas, tá? Temas que podem cair na sua prova do Enem, que é iminente. Um desses temas, tá? Pode ser aquele que você vai ter que discorrer na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que está logo aí, certo? Além disso, também eu preparei aqui uma estrutura pronta, tá? Um rascunho, uma estrutura para você ganhar tempo na prova, tá? Porque independente do tema que venha cair, tá? Preparei aqui uma estrutura para você utilizar, uma estrutura coringa, certo? Com introdução, desenvolvimento 1 e 2, tá? E também a estrutura da conclusão, tá? De maneira que o Enem exige, tá? Com proposta de intervenção viável e detalhada, ok? Então, desde já, eu desejo a você que tenha uma excelente aula, tá? Assista até o final, tá bom? E mais uma vez, eu quero agradecer a você que está me ajudando aqui no crescimento desse meu mais novo canal. Então, desde já, eu desejo que você tenha uma excelente aula e também uma excelente... Vamos, né, para nossa aula, certo? Então, temas que podem cair segundo o manual de redação do Enem, o edital do Enem, né? Como essa prova aí, que avaliou o ensino médio. E aqui, claro, estrutura pronta, ok? Princípio, preciso passar essas informações aqui que podem decidir esse grande dia, esse dia D importante para a sua vida, tá, gente? Nunca, tá? Primeira orientação aqui, ó. Nunca deixe para fazer a redação por último. Por quê, professor Alessandro? Porque a sua mente vai estar cansada, 90 questões para responder, aí você, não, só depois que eu vou fazer o texto, já era. Seu cérebro vai estar ali, meu irmão, abatido e você não vai conseguir fazer uma boa redação. Então, a princípio, tá? Passar aquele nervosismo, aquela famosa dor de barriga que dá em qualquer ser humano, tá? Então, folheie a prova, tá? Identifique lá o tema e, à medida do possível, o que eu oriento não é uma regra, tá, gente? Para você primeiro fazer logo o rascunho da sua redação, né? Colocar logo aí a sua estrutura pronta, do jeito que vier na sua cabeça, rabiscar na folha de rascunho, tá? Que pelo menos você já vai deixar aqui o seu projeto de texto, que você já vai seguir aí, tá? Nessa confecção dessa dissertação argumentativa. Então, anote isso aí, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Redação, primeiro, rascunho, não é começar e terminar o texto de maneira completa. Não, primeiro logo faça logo o esboço, o rascunho, tá? A sua estrutura aí que você já sabe. Caso não, usa que eu vou apresentar aqui, ok? Leia com muita atenção o tema. Já já eu vou identificar isso aqui, porque é no tema que você precisa identificar os recortes temáticos. A frase que compõe o tema, ela apresenta aqui os aspectos temáticos, as frases temáticas que você precisa interpretar para não tangenciar o tema, ok, gente? E aqui já mencionei, tá? Então, primeiro é fazer o rascunho, certo? Então, essas instruções aqui, ó, elas vão aparecer lá na sua folha de redação que você vai procurar, tá? Então, tem algumas coisas que é importante você observar. Então, o rascunho deve ser feito lá no espaço próprio. O texto definitivo vai ser escrito de caneta preta, né? Isso na folha própria, que você não deve identificar, etc. Você não pode fazer cópia dos textos motivadores, não é isso? Porque senão você vai perder aqui na contagem de linhas, tá, professor? Mas eu posso fazer paráfrase, eu posso fazer interpretação, mudar algumas palavras? Pode, você não pode fazer cópia, não está dizendo aqui cópia nem paráfrase, ok? E aqui as situações que a redação vai tirar nota 0, né? Eu espero que você, claro, não encaixe em nenhum momento em nenhum desses itens aí. Na folha de redação também você vai encontrar os textos motivadores. Por que eles são importantes, gente? Nesse caso, ó, não é para copiar, mas vamos lá.
que eu brinco, né, nas minhas aulas, eu falo. Então, por exemplo, o tema do Enem não é, vamos dizer assim, a discriminação contra os idosos, por exemplo. Não é. O que é que quem elabora o tema do Enem gosta de fazer? Aí ele vai inventar uma palavra que seja um vocabulário, vamos dizer, mais rebuscado, né, um pouquinho mais complicado, mais complexo, de pessoa que lê. Aí vai vir lá, ó, etarismo. Aí você, pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso, etarismo. Se estudou com o professor Alessandro, ele te explicou o que é. Que é a mesma coisa aqui, né? Que velhofobia ou discriminação contra as pessoas idosas. Mas o que acontece? Lá você não entendeu, não sabe o que significa e veio na frase que compõe o tema, você vai ter que responder, saber o que é. Para isso, os textos motivadores que servem de base, ok, gente? Serve de base, vai lhe ajudar a sanar, e aí você deve consultar nesse sentido para tentar obter essa resposta, ok? E aqui, muito importante, olha, então a aula aqui, nossas aulas de redação, praticamente, basicamente se dá aqui, ó, porque aqui estão as 5 competências do Enem. Então, muito importante é você lá no dia destacar essa frase aqui, ó. Essa frase que compõe o tema da sua redação e você deve cumprir com tudo que está escrito nela. Caso contrário, tangência ao tema, fuga do tema, e aí é perigoso. Então vai estar lá, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Está tudo aqui, ó. Competência 1, 2, 3, 4, 5. Em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, vai ter que usar a norma culta, sobre o tema. Está aqui, ó. Por exemplo, esse tema. O que é que a pessoa tem que escrever? Então, direito ao parto seguro no Brasil, por exemplo. Então, todos esses recortes temáticos aqui, eles devem aparecer na introdução como a apresentação e no desenvolvimento, a partir do momento que você começa a detalhar a tese, começa a fundamentar, começa a usar de argumentação e o desenvolvimento dessa argumentação por meio de estratégias argumentativas, que encerra lá na conclusão com proposta de intervenção social. Ou seja, aqui é muito importante, gente, pelo amor de Deus. E nesse sentido, eu já apresento aqui para mim, né, só completando aqui, ó, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aqui, coesão e coerência, né? Competência 2, 3. Selecione 4. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, na minha perspectiva, tá? Não estou aqui tentando adivinhar, mas baseado no manual de redação do Enem, tá? Qual deve ser o tema que você vai discorrer nesse próximo domingo? Vale lembrar, se não cair nenhum desses, é importante que você esteja preparado, justamente por isso é importante que você já faça o rascunho e já tenha na tua cabeça um projeto de texto, uma estrutura pronta, que eu apresento o modelo. Você já tem? Use a sua, use o seu, tá? Você, porventura, ainda não tem, tá aí mais ou menos querendo saber o que é? Então, continue assistindo esse vídeo, ok? Então, olha só. Primeiro, que para mim eu destaquei aqui, os desafios, tá? Desafios enfrentados pelas pessoas com autismo no Brasil, tá? Mas vamos lá. Que recorte temático nós temos aqui? Então, por exemplo, você vai ter que apresentar um ponto de vista, vai ter que argumentar esse ponto de vista e propor intervenção, não é isso? Tá? Viável e detalhada, com detalhamento, sobre o que? Ó? Sobre obstáculos, empecilhos a essa questão. Vamos dizer que você só discorre de um obstáculo aqui enfrentado por essa pessoa. O que aconteceu? Você tangenciou o tema. Então, por isso que eu reitero, é muito importante você ler, destacar, tá, a frase que compõe o tema, gente. É muito importante porque basicamente a abordagem completa do tema ela vai acontecer quando você discorrer sobre todos os recortes temáticos que aí estão. Um outro tema para você estudar, mas aí eu já começo a diminuir, tá? Mas como eu falei, é algo que é para você ficar atento ou atenta. Qual é o tema? O impacto dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens no país. O que é isso aqui, professor? Isso aqui tem a ver com o conteúdo da área cibernética, tecnológica, tá? Coisa que o Enem, vez ou outra, costuma colocar como tema. E nós temos no Brasil essa situação de que muitos jovens, muitos adolescentes
até adultos, desde a forma de pensar, a forma de agir, é o que? Influenciada pelos influencers, né? Pelos influenciadores digitais. Então, por essas pessoas que têm vários seguidores nas redes sociais e elas acabam influenciando na forma, no consumo, enfim, no comportamento das pessoas, especificamente aqui dos jovens e dos adolescentes, tá, gente? Então, é um outro tema que eu penso que pode cair no Enem, além de desafios enfrentados pelas pessoas, olha só, com autismo. O recorte temático aqui é pessoas com autismo. Outros, tá, gente, aqui, pelo menos na minha perspectiva, baseado no manual de redação do Enem, são eles. No caso, a questão da redução do número de vacina, ou seja, a questão da vacinação no Brasil, tá? É algo que você vê que tem a ver como consequência, né, do período pós-pandemia que nós passamos. Tem a questão do movimento anti-vacina. E a gente vê dados, né, a gente vê números preocupantes sobre essa questão aqui em relação à vacinação. Então, por exemplo, você vê no noticiário, nas revistas, jornais, o número, né, de pessoas, inclusive de pais, que não estão levando as crianças para as vacinas básicas. Aí a questão não é. Eu não quero discutir aqui a questão se é verdadeiro ou falso, não, mas, por exemplo, é um tema para você ficar de olho. Porque, no caso, cai um tema como esse aí, você vai ter que apresentar uma tese e defender essa tua tese, esse teu ponto de vista, certo? Outro, para ficar atento, também que tem a ver com a questão da pandemia, são implicações ou efeitos, consequências. Aí olha só o recorte temático aqui, ó, não é da pandemia, é no período que pós-pandemia na educação. Então a gente sabe que são vários os impactos, na maioria negativos, né, que a pandemia ou o período pós-pandemia ele está proporcionando em relação à educação. Então é um tema, claro, evidente, que é para você ficar de olho e, se der tempo ainda, treinar ou pesquisar algumas informações a respeito. Outro, tá? Fechando aqui o rol desses temas prováveis para cair na sua prova no próximo domingo, é o combate ao abuso sexual, né, contra crianças e adolescentes no Brasil. Também agravou-se a partir. Também é um problema que se agravou a partir, né, do período pandêmico. Então a gente vê situações aí gritantes, situações que acabam levando para outras discussões, como por exemplo a questão do aborto e por aí vai. Mas aqui o recorte é o combate ao abuso sexual contra crianças e jovens, aliás, contra crianças, né, adolescentes no Brasil, tá, gente? Então, tá aí. Estão aí as apostas do professor Alessandro com base no manual de redação, na cartilha de redação do Enem, tá? É claro que, vez ou outra, quem elabora o tema da redação elabora algo que não tem nenhuma relação. Mas, como eu sempre falo, se no próximo domingo não vier nenhum tema desses, tá? Então você deve estar já com a sua estrutura pronta, tá? Aquela estrutura coringa, por exemplo, que eu falo, expliquei para os meus alunos, mostrei aqui no meu canal, né? Tem aí. E se você já tem uma estrutura própria, continue usando essa estrutura aí, tá? O importante é que você consiga ter uma estrutura e consiga desenvolver aí o tema. E aqui está. Essa estrutura aqui, gente, coringa, é para você que, por exemplo, não tem uma estrutura própria. Professor, eu já tenho a minha. Então tem gente que faz referência, por exemplo, começa com argumento de autoridade, usa, por exemplo, a frase do Cazuza, né? Então você que já tem a sua estrutura, meu irmão, continua com ela, tu não vai mudar. Mas você que não tem uma estrutura da dissertação argumentativa, tá aqui, ó, padrão, anota aí. Bate um print aí, anota. Isso aí treina você. Então tem gente aí que, por exemplo, vai fazer a prova domingo, não sabe nem o que é uma dissertação argumentativa. Acontece isso. Aí tá aqui, ó, basta chegar lá no dia e identificou o tema, ó, os termos expressos na Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito ao. Aí aqui você vai colocar o tema. Você vai contextualizar o tema. Vamos lá, o tema é desafios enfrentados pelas pessoas com autismo. Vamos lá. Aí eu identifico que um direito que eles têm, por exemplo, é a educação. Aí eu coloco aqui, ó, a educação. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que a Constituição Federal, que garante todos os direitos do brasileiro, está lá, escreveu, mas na prática esses direitos não são cumpridos, que basicamente o tema é uma problemática, ou é uma causa, ou vão pedir ações para você, ou seja, efeitos, consequências, enfim, mas é um problema. O direito está lá na Constituição, o problema acontece na prática. E aí eu mostro, ó, você vai mostrar a contradição que existe entre a lei
e a prática apresentando aqui, ó. No entanto, tal garantia não se efetiva na prática ao se observar o quê? Aí aqui você vai colocar, ó, causa 1, causa 2, tese 1, tese 2, consequência 1, consequência 2. Aqui vai aparecer, certo? Ó, ao se observar aí no caso aqui eu coloco, ó, aqui, ó, ao se observar, por exemplo, ao se observar o desrespeito às pessoas com autismo no Brasil, vírgula, seja pelo ou pela. Aí eu coloco bem aqui, ó, exemplos de causa, bem simples, de tese, ó, negligência do poder estatal. Já é uma, vírgula, seja pela ou pelo. Aí eu coloco aqui, ó, falta de investimento na educação. Pronto. Ou seja, eu já tenho aqui uma introdução em que eu contextualizo o tema, apresento a tese e já menciono e identifico meus possíveis, minhas possíveis teses, ou seja, causa ou efeito, em que eu vou desenvolver em cada uma em um parágrafo respectivo de desenvolvimento. Ou seja, eu já tenho o D1 e eu já tenho o D2 aqui, certo? E eu já menciono também aqui nessa introdução o que, ó, já a proposta de ação. A ação que eu vou ter que propor, que você vai ter que colocar, né, gente, como intervenção social. Então, assim, é necessário medidas para atenuar a problemática. Está aqui, ó, simples, muito simples isso aqui, certo? Outras causas ou outras teses que você pode utilizar aqui, ó, a inação da sociedade, a falta de informação, a falta de preocupação do poder público, a falta de debates, enfim. Ok, gente? A partir disso, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, o que é que você vai fazer? Está aqui, ó, conectivo, vírgula, tópico frasal, ponto seguida, conectivo de novo, repertório, comentário do repertório em relação com o tema. Muita gente deixa de tirar notas boas aqui na competência 3, principalmente, porque não comenta o repertório e não relaciona com o tema. Tem a frase aí do pensador na cabeça, mas não relaciona com o tema. Aí não adianta, não vai conseguir os 200 pontos. Tá? E conclusão do parágrafo. Está aqui, ó, um exemplo. A princípio, vírgula, convém discorrer sobre a omissão do Estado como agravante à questão. Nesse sentido, vírgula, a Carta Magna de 88, por meio do artigo 3, objetiva garantir o desenvolvimento nacional. No entanto, essa premissa é apenas teórica, visto que aí aqui eu comento. Eu começo a falar aqui, escrever aqui, sobre o quê? Na prática, o que é que isso significa aqui? Então, eu vou colocar, por exemplo, isso não, visto que há casos em que a pessoa, aí eu vou colocar exemplos, né? Porque eu já tenho o repertório, estou comentando. Há casos em que as pessoas têm negado a matrícula na escola justamente por apresentar, né, o TEA, né? O transtorno aí do espectro autista, porque na escola não existe profissional capacitado, muito menos infraestrutura. Ou seja, eu vou ter que comentar esse repertório e relacionar com o tema. E depois basta eu encerrar o parágrafo aqui. Então, assim, é fulcral, a participação do poder estatal para mudar o atual cenário relativo ao óbice. Desenvolvimento 2, de novo, ó, conectivo, vírgula, tá? Tópico frasal, conectivo de novo, repertório, comentário do repertório e conclusão do parágrafo. Vai ter aqui um exemplo lá para a questão dos influenciadores digitais. Exemplo, ó. Demais, vírgula, as compras em excesso provenientes da indução dos influenciadores também agravam o revés. Nesse contexto, o filósofo Adorno elaborou o conceito de cultura de massa. Aqui eu estou utilizando o quê? Ó? Aqui a alusão à Constituição, aqui eu estou utilizando argumento de autoridade, né? Citação. Nesse contexto, o filósofo Adorno elaborou o conceito de cultura de massa, em que a indústria é caracterizada por fornecer e criar objetos que satisfazem as necessidades da pessoa, induzindo ela à compra. Pronto. Já comecei aqui interpretando a frase do Adorno. Agora, continuo comentando o repertório, e aqui eu vou fazer a relação com o tema. Tá? Com essa questão de como essa influência impacta negativamente ou positivamente, né, isso, no comportamento dos jovens, dos adolescentes no Brasil, e aí eu vou concluir o parágrafo de novo. Então, essas estruturas aqui, gente, sendo respeitadas, mais ou menos você vai ter aí em torno de 8 linhas. É a estrutura ideal da dissertação argumentativa, é que cada parágrafo tenha pelo menos 3 períodos, ok? Por fim, aqui a conclusão, está aqui a estrutura pronta. Tá, gente? Lembrando, você que já tem a sua, que já coloca o detalhamento aqui dentro, não tem problema, continua seguindo, usando, sem nenhum problema. Último parágrafo, o que é que você vai fazer? É nítido, portanto, a necessidade de ações efetivas para reduzir, não é isso? Ou para reduzir,
atenuar os desafios enfrentados pelas pessoas com TEA, por exemplo. Ponto. Desarte é que o agente. Na hora lá, você coloca na folha de rascunho, na dúvida, quem é o agente? Aí coloca aqui, ó, gomífes. Aí escolha 2 desse aqui, ó, tá? G para governo, O para organizações não governamentais, M para mídia, I para indivíduo ou instituição, por exemplo, ou cidadão, F para família, E com E, aqui, ó, Estado, nesse caso, instituição com E maiúsculo, S para sociedade. Pronto. Tá? Põe isso lá que eu tenho certeza que vai ajudar no planejamento do seu texto aqui, ó. Tá, gente? De Sartre, eu vou dizer aqui, ó. O Estado deve, aí, ó, utilize esses verbos, nada de deveria, de poderia, porque o presente, o tempo predominante da dissertação argumentativa é o presente atemporal, ou seja, aquele tempo que não é do agora, do hoje, tá? É o presente que você vai ter que, nesse caso, usar esse tipo de verbo aqui, ó, para dizer que é no presente. Pode ser amanhã, mas quando você lê amanhã, esse texto vai ser atual. Daqui a 20 anos, esse texto vai ser atual por causa desses verbos. Nada de deveria, de poderia. Então, a Desarte, o Estado deve, aí você vai colocar ação, tá? Deve criar, deve contratar profissionais com especialização em TEA, por exemplo. Aí aqui você vai dizer como ele vai fazer isso, ó. Por meio de concurso público, aí vírgula, a fim, aí vai colocar o resultado, tá? A fim de que as crianças que possuem autismo tenham uma educação eficaz nas escolas, ok? Aí aqui você vai fazer o detalhamento. Sendo que tem gente que tem a estrutura que já detalha aqui, não tem problema. Isso aqui é uma proposta, é um modelo. Você pode usar ou não. Ademais, vírgula, o agente de novo, eu vou colocar aqui, por exemplo, a mídia precisa, eu vou colocar ação. A mídia precisa criar campanhas de conscientização, tá? Contra ou de disseminação sobre que comportamentos as pessoas com autismo possuem, por exemplo. Porque tem manifestações silenciosas que essas pessoas apresentam que algumas outras pessoas não conhecem. Aí eu coloco aqui a mídia, ela pode fazer isso. Tá aqui, ó. Coloquei mais um agente, coloquei mais uma ação. Então eu já detalhei. Bastava eu detalhar apenas um deles aqui, ó. Aí eu encerro o texto. Dessa forma, será garantido o direito previsto na Carta Magna. Pronto. Então, olha só. Não tem estrutura? Pode usar essa aqui, que com certeza você vai tirar uma nota alta, tá? Nessa prova aí, que é iminente. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um texto que tirou acima de 900. Você pode dar uma lida, eu vou pausar aqui, tá? O que é que eu chamo a atenção apenas aqui, ó? Que às vezes falta a questão do comentário do repertório, ok? Então, olha só, a pessoa aqui, ó, a estudante cita a Constituição, tá? Aqui ela cita a frase do filósofo Arthur Schopenhauer, não é isso? Mas aí não esqueça, repertório, comente o repertório e relacione com o tema que está sendo discutido, certo, gente? Então, esse foi o vídeo que eu preparei aqui de maneira dinâmica e rápida para ajudar você. Espero que tenha lhe ajudado. E o meu desejo é que você tenha uma excelente prova do Enem, tá bom? Um abraço do professor Alessandro e até o nosso próximo vídeo.